para vocês esse vídeo inédito, falando uma vez mais das bombadeiras e suas bombações. Vamos falar nada mais e nada menos de Andréia de Maio, a bombadeira. Meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, trago esse vídeo inédito para vocês, né? Porque se realmente eu não contar o que sucedeu na minha época, é muita história falsa, é muitas pessoas mentindo, é muitas pessoas falando que não é real. Então, eu vou deixar bastante claro. Por quê? Porque eu estava aí. Eu estava aí. E eu vivi. É minha época. Pessoal, Andréia de Maio, vocês devem lembrar perfeitamente quando ela fez aquela entrevista com Goulart de Andrade. Eu vou falar uma coisa, pessoal. O Goulart de Andrade aí não tem nada a ver, coitado. Ele entrou de gaiato, né? Ela enganou ele como um pardinho, né? Tadinho, né? Ele não sabia de absolutamente nada, né? Inclusive ela até maquiou ele, levou ele lá pra mostrar como eram os pontos, como se fazia ponto, pôs peruca nele e tudo. Gente, tudo hipocrisia e tudo falsidade, tá? Andréia sempre foi muito falsa. A maioria delas, gente, para não dizer quase todas, eu digo a maioria, tá, pessoal? Para não dizer todas. Então eu digo quase a maioria. Pessoal, Andréia de Maio, quando ela estava na casa da Bartô, fazendo a reportagem com Goulart de Andrade, gente, quanta hipocrisia quando ela punha a Bartô como o pior de tudo. Ela bombou a testa, ela bombou o peito do pé, ela bombou não sei aonde, ela bombou aqui, bombou ali. Ai, Goulart, e depois o silicone se transforma numa gelatina tal e pascual. Quanta hipocrisia, pessoal. E o povo não sabe que quem fornecia o silicone era a própria Andréia, gente. Sim, a própria Andréia de Maio era a que comandava o silicone industrial em todo São Paulo, se vocês não sabiam. Ela tentou copiar um pouco Elisa de Pigalle, mas só que Elisa de Pigalle tinha muito mais requinte, muito mais classe, elegância que esse ser. É mais, o silicone que administrava Elisa de Pigalle, que era a dona do silicone, a que comandava, né? Porque até então quem trouxe foi Maria Pia, que trouxe o silicone dos Estados Unidos. Diziam que era um bom silicone, era o melhor de todos, né? Aí depois que chegou no Brasil, que começaram a aplicar tal e pascual, aí já tinha mescla, né, gente? Já não era aquele silicone puro, 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 como o que trouxe Maria Pia desde lá dos Estados Unidos, né? Que quem comandava é Elisa. Elisa incluso deu ordem. Aqui ninguém bomba silicone se não for baixo a minha autorização. Por isso a Cláudia Tavares matou ela, né? Porque a Cláudia Tavares queria comandar também o silicone, porque sempre foi uma guerra aí pra quem queria comandar. Uma máfia, né, gente? Uma máfia. E Andréia de Maio, simplesmente, ela comandava o silicone do centro de São Paulo. Quer dizer, de São Paulo mandava ela. Você não podia bombar se não fosse baixo o silicone da Andréia de Maio, porque a Andréia de Maio era a que fornecia o silicone. Ah, se vai bombar, tem que ser o silicone que a Andréia vende. É bem por aí, pessoal. Isso ninguém conta, a verdade? Claro, escrevem livros, relatos falsos, porque, claro, elas não podem falar toda a realidade, porque implica elas também. Claro que implica elas. E eu tô destampando a caixa de Pandora com tudo isso. Tá entendendo? E Andréia de Maio com toda aquela hipocrisia, aquela falsidade de que, olha, Goulart, olha, ela aplicou na testa, ela aplicou na batata da perna, ela aplicou no peito do pé, ela aplicou nas costas. O teu silicone, sua hipócrita, que você forneceu para ela e fornecia para todas. Andréia de Maio era a que comandava o silicone industrial em São Paulo, pessoal. E eu sei porque eu vivi, eu tava aí, eu sabia disso, né? Mas
até onde essa hipocrisia toda, né? E o povo, muitas vezes, bom, povo, né? Esses lambe-rabo, né? Porque são lambe-rabos, né? Que adora glamorizar esse tipo de bandidos, né? Porque essa mulher já tinha dinheiro, vamos, até pelas orelhas, né? E não bastando isso, ela queria comandar como Elisa. Mas só que o projeto dela era maior ainda. Ela queria ir além de comandar o Silicone de São Paulo, que era uma fotocópia de Elisa de Pigalle. Ela decidiu ir para Paris para tentar persuadir Elisa de Pigalle, para tentar comandar, para tentar governar. Caiu do cavalo, né? Elisa mandou doce para ela, os alemães em cima, deportou ela, ela saiu pianinho de lá. Pianinho! Não só ela, Jaqueline, muitas outras, Caetana, todas que tentaram se criar dentro de Paris, Elisa de Pigalle expulsou a todas. Expulsou. O famoso doce, né? Chama os Aliban, tem contato com os Aliban. Aliban, para quem não sabe, é polícia, tá? Tem contato com a polícia. Olha, essa tá ilegal, esse é bandido, que vem lá do Brasil, esse bandido vem aqui roubar, vem aqui tentar fazer a máfia e não deu outra, né? A polícia vai para cima, e nem a Caetana levou uma surra, coitada, uma surra. E ela foi deportada até com a roupa do corpo. Ela se escondeu atrás das latas do lixo, né? Ela se escondeu atrás dos containers, né? E a polícia pegou, mas bateu tanto nela, gente. A polícia francesa deu uma surra nela. E isso quem falou foi a própria Caetana com a boca dela. Cuidado, não foi ninguém que contou, não. Foi a Caetana falando com a boca dela. Gente, ela apanhou tanto. Foi deportada com a roupa do corpo, né? Ela, Andréa de Maio, Jaqueline, todas. Com Elisa ninguém podia. Eu acho que é por isso que Cláudia Tavares assassinou ela, né? Não só por inveja, pelo dinheiro e por muitas merdas também, tá? Que Cláudia Tavares não é santinha, não. Que não vem que não tem, não, tá? Porque eu conheço de sobra essas víboras todas. E Andréa de Maio, praticamente ela comandava o Silicone Industrial aí em São Paulo, e depois que ela fez essa entrevista com Goulart de Andrade, simplesmente aquela hipocrisia, aquela falsidade toda. Olha, Goulart, olha, ela aplicou aqui, ela aplicou isso aqui, até com uma caneta, medindo assim com a caneta. Olha o que ela faz aqui na testa e tal. Oh, meu Deus do céu. E se ela de repente falasse... mas só que esse silicone sou eu aqui, forneço para todas elas. Ela não tinha como falar isso. Essas monas, elas sempre quiseram ser famosas. Elas quiseram sempre ser as rainhas da televisão. Elas queriam ser como a Xuxa. Elas queriam ser gente como reconhecida em todo o Brasil. Pela televisão, todas elas. No entanto, elas foram na Márcia Goldsmith, elas foram pra cá, pra lá, no Altas Horas lá do Groisman, e elas foram por todas as partes tentando a fama, tentando ser reconhecida na televisão. Então tudo isso, pessoal, são praticamente a caixa de Pandora que eu abro, porque vocês não sabem. Tá? Porque quando contam história de Andréa de Maio, escrevem história de Andréa de Maio, não sabem nada. E muitos deles falam que eu peguei relatos verídicos de pessoas... Cuidado, essas pessoas não podem te relatar um 100%, porque implica elas. Elas têm que ficar com a boca fechada, porque elas eram partícipe de Andréa de Maio. É como Angela Davis, que foi para a tumba sem contar o que Andréa era, os segredos que Andréa tinha com Angela Davis. Angela Davis morreu e levou para a tumba, e muitas outras, Rogéria, e muitas outras levaram para a tumba. Mas tem coisas que a gente sabe. As que estão vivas ficam caladas, não podem falar porque implica uma grande parte delas. Tá entendendo? As que eram bem amigas de Andréa de Maio, as que lambiam o rabo e cheiravam o chulé da Andréa de Maio, também estão implicadas no meio das falcatruas. Então elas têm mais que ficar caladas, fechar o bico delas, porque eu sei de sobra o que elas fizeram também. É bem por aí. E esse vídeo é relatar essa hipocrisia, essa falsidade toda. Cuidado, hein? Eu sou uma LGBT. Eu defendo a comunidade LGBT, mas cuidado, eu não defendo bandido, eu não defendo coisa errada, eu não defendo
esses travestis transexuais da minha época, dos 70, dos 80, que fizeram coisa errada, que cometeram crime, que mataram outras. Que não foi uma nem duas. Foram muitas que morreram também na mão delas. Sabe? E isso tudo fui eu que destampei, porque ninguém tinha coragem de falar. Tá entendendo? Então toda essa maracatua, toda essa falsidade, né? Ai, ela era praticamente a salvadora. Ela, pra sua época, eu detesto quando um gay de peruca, outro gay barbado, ela era, pra sua época, muito avançada. Ela foi à frente de guerra. Ela foi a própria guerra, nossa. Não só ela e outras, tá? É como eu falei, a gente estava numa emboscada de frente à sociedade que nos odiava a morte, elas praticamente na esquerda para massacrar a gente e a polícia na direita para fuzilar a gente. A saída que a gente tinha era recuar. Muitas ficaram pelo caminho, morreram, mas cuidado. Não foi por defender a classe, defender, não. Morreram na mão delas, muitas! E outras na mão da polícia. Então, quer dizer, era um fogo cruzado. Quando uma mandava um doce, ou Andréia mandava fazer ruindade com outra, para a polícia isso era uma glória. Claro. E quando a polícia dava um fim, elas tinham que ficar caladas, porque senão sobrava para elas também. Tá entendendo? Então, quem comandava o silicone industrial em São Paulo era Andréia de Maio. Andréia de Maio era bombadeira, sim, sempre foi bombadeira, né? Ela bombou uma parte, Marcinha do Corinto, ela bombou Marcinha do Corinto, ela e Suzy Bolinha, porque Suzy Bolinha também era outra bombadeira. Então, ela bombou uma parte, ela, junto com a Suzy Bolinha, bombou a Marcinha do Corinto e bombou muitas outras mulheres trans. Era uma bombadeira, mas sempre jogando a culpa em cima de outras. Cuidado, Caetana bombou algumas sim, mas Caetana não era bombadeira, dedicada à bombação, não. Caetana era cafetina, como todas nós sabemos, né? Incluso quem vivia na casa dela, pagava diária, toda era cafetina, né? Tinha que trabalhar na rua, exercer a prostituição, para levar o dinheiro para Caetana. E todas nós sabemos. A história é sempre a mesma. Andréia de Maio tá cafetina, todas eram cafetina, não tinha uma que não era cafetina, todas. Eliana Thompson era outra cafetina, todas eram cafetinas. Mas, cuidado, nem sempre eram maquiavélica como a Andréia, como Sueli Scala, como a outra, como a Neuza Jerusa, porque quem não conhece Jerusa de Campinas? Jerusa de Campinas, todas bombaram, gente, todas eram bombadeiras, todas, até a abelha de Carapicuíba bombou, pelo menos uma ela bombou, que eu saiba, né? Mas esse vídeo eu só quero trazer para vocês, para que vocês saibam, tá? Que vocês saibam da verdade. Andréia de Maio era a bombadeira. E quando fez essa entrevista com Goulart de Andrade, passou aí como santinha, tentando explicar o silicone, tentando jogar tudo pra cima da Bartô, que eu conheci em pessoa, que foi a Bartô que bombou a Roberta e outras amigas minhas, como que se a Bartô fosse o pior do pior, que fazia tudo errado, que bombava a testa, bombava a costa, peito do pé, batata da perna. Ô, sua infeliz, se era você que vendia o silicone pra ela... Sou infeliz, apesar que a Bartô trabalhava para Andréia de Maio. Trabalhava, claro, porque a Andréia de Maio tinha várias, não vou falar trabalhadoras, escravas, né, para ser mais sincera, né? Tinha várias escravas, né? Então Bartô era uma das que trabalhava para Andréia de Maio e muitas outras. Para bombar, tinha que ter o permisso da Andréia de Maio. Aí logo depois a coisa se expandiu de tal forma, que já não precisava nem pedir permisso para Andréia de Maio, né? Aí já foi uma, já foi outra, já foi a Terta, já foi a outra, já foi a outra, já foi todas, né? Claro, Andréia de Maio mesmo assim, ela seguia comandando. É como dizendo, se bomba em São Paulo, aqui manda eu. Agora se bomba em Minas Gerais, bomba lá, no outro lado... Cuidado, mas aqui em São Paulo mando eu. Eu sou a chefona. Olha, gente, é muito babado, sabe? Então, tudo isso é normal que a pessoa fica rica, ganha muito dinheiro, tal e pasqual, com tráfico de drogas,
com a cafetinagem, com a exploração sexual das menores de idade. A maioria era menores de idade, hein, gente? Eu me lembro perfeitamente que elas compravam certidão de nascimento no centro de São Paulo, falsificava os dados da pessoa e mandava pelo correio para essa menina lá do Maranhão, para essa menina lá do Ceará, para outra lá do Amapá, para outra lá de Tocantins, para outra lá da Bahia, vim para São Paulo e na certidão constava que tinha 18, 19 anos. E a Mona tinha 13, 14, era de menor idade. Então, para elas viajar de ônibus, que elas vinham de ônibus, naquele pau de arara, de 4, 5 dias sem tomar banho, sem nada, né? Simplesmente para ir para casa das cafetinas, né? Pôr silicone e exercer a prostituição. Tô abrindo sim a caixa de Pandora. Isso fez miles e miles, tanto Sueli Scala, Didiane, Andrea de Maio, muitas outras, pessoal. A casa da Caetana não era simplesmente aquele lugar que só abrigava as meninas que estavam doentes com AIDS, não! A casa da Caetana estava cheia de menor de idade, tudo menor de idade, exercendo a prostituição, pagando para Caetana a comida diária e tudo isso. Aonde está a ajuda aí, gente? E logo depois, já passou o tempo, a Caetana começou a receber 15 mil reais da prefeitura para ajudar. Aí vem mais falcatrua, né? Sem contar os apartamentos que ela fez as meninas passar no nome dela, né? Antes de morrer, né? Eu tô falando. E André de Maio, pessoal, sempre foi, essa Virgulina, que eu sempre falo, né? Por que Virgulina? Porque Virgulino Ferreira, o Lampião, foi um assassino, foi um bandido, foi um sanguinário, foi cruel. Tanto ele como Maria Bonita e todo o cangaço. Então essas Virgulinas, nenhuma delas prestaram, tá? Isso eu falo com propriedade porque eu conheci uma por uma. Agora, Andréa de Maio era uma pessoa que realmente ela tapava as coisas. Ela, muitas vezes, ela destampava as coisas e falava bem claro, fui eu que mandei. Fui eu que matei. Fui eu que mandei o doce. Fui eu que acabei com ela. Elas batiam no peito, gente, como que para as outras olharem e ficar com medo delas. Isso eu vi. Não me contaram, eu vi. Sabe, André de Maio muitas vezes, fui eu que fiz, fui eu. Tá entendendo quando diz fui eu? Foi ela que deu um fim na outra. Por quê? Porque a outra não queria seguir a regra dela, porque a outra não queria pagar a rua, porque a outra não queria pôr o que fosse, né? Ou vender o babadinho, né? Porque a André era traficante, não queria vender o babadinho. Então, não, essa tem que dar um fim nela, né? Mas claro, essa típica Mona que fica aí fazendo ponto com, pegando cliente, ganhando dinheiro e tudo, mas não segue as normas da Andrea, coisa que eu fiz ao contrário. Eu não pegava cliente, eu não exercia prostituição, eu conversava com elas, eu estava aí, mas só que eu não quebrava nenhuma norma, porque sempre olhavam para mim, eu não entrava em nenhum carro, eu não saía com nenhum cliente, eu não estava roubando, como dizendo assim, roubando praticamente o ponto delas, roubando o trabalho, a diversão delas, né? Eu não estava fazendo nada de errado, só conversando com a Débora, com a Gláucia, com a Kelly, junto com a Roberta. A Roberta elas respeitavam, porque a Roberta estava enganchada com o Vero. Vero era um traficante que levava uma arma de cada lado, tá? Um papapum de cada lado, tá? Tava o Vero, tava o Ulisses, tava o Sapo, tava o Capoeira, tava um montão de gente aí, tudo da pesada. E tudo comandava aquilo de uma tal forma, gente, que vocês não podem nem imaginar. E Andréa de Maio, falar dela uma vez mais, é falar de uma pessoa hipócrita, falsa. Tá entendendo? Porque quando ela fez essa reportagem com o Goulart de Andrade, que me mostraram, eu falei, como pode ser tão podre e falsa? Sabe? Com aquela cara que ela tinha sempre, né? Aquela cara de mamão macho, né? Olha, ela aplicou aqui, ela aplicou. Eu também, até então, quando eu vi Andréa de Maio pela primeira vez, Andréa de Maio não tinha silicone não, hein? Não, para nada. Andréa de Maio não estava siliconizada quando eu a vi pela primeira vez. Era assim,
reta, muito alta, com aquelas pernas um pouco gorda, e logo embaixo fazia como duas forquilhas. Pi! Parecia dois palitos. E quando ela pôs silicone, ficou aqueles mondrongos, aquela coisa enorme, né? Aquelas coisas abutragadas, enorme. Mas quando eu conheci a André, ela não tinha silicone, não. Não, era um palito. E logo depois que ela pôs o silicone, mas até então, ela não era travesti Andréa de Maia, ela se montava, né? Ela era montada. Ela punha peruca, ela punha saia, era montada, né? Era um gay montado. Logo depois que pôs silicone, aí é onde ela já não tinha recurso de que assumir como travesti, mas mesmo assim, muitas vezes de dia, ela não saía vestida de mulher, não. Ela saía de camiseta, ela saía de calça comprida, tudo, mas claro, já tinha o silicone, então já era complicado esconder aquelas formas do corpo, sabe, aqueles vultos enormes do silicone. E meus bombones, isso é a realidade, isso é a verdade. Tá entendendo? Agora que por uma parte contam mentira, glamorizam por aqui, glamorizam que ela foi à frente, nossa, ela foi à frente de guerra, à frente da batalha. Isso é mentira! E quem fala isso? Gay de peruca, que se crê a última bolacha do pacote na internet, gay de peruca, outros gays barbados, né? Aquelas tetas de gordura, né? Que parece um ceporro, né, de gordo, horroroso, conta só história falsa, só mentira. Essas porra não tava na minha época. Essas porra não existiam, não havia nem nascido. A gente tava aí já tudo vendo todo esse panorama, que a maioria já morreu, tá entendendo? Eu acho que a Glaucia tá viva, a Débora morreu, né, que ela chamava de Débora Proc. A Débora morreu, né? A Roberta morreu, a vovó tá viva, sabe? Tem outras vivas também. Tá entendendo? Então, isso de glamorizar e falar, ai, é maravilhosa. Ela foi a defensora da causa. Da causa? Ela foi a defensora dela mesma. Ela defendia a causa dela. Ela não defendia a causa nossa, não. Porque se você não fizesse o que ela queria, ela arrancava sua cabeça fora ou te mandava matar. É. E que causa defendia esse animal? Esse animal defendia a causa dele, o dinheiro dele, as coisas dele. Não defendia nenhuma causa das outras. Não. Ela estava preocupada com a riqueza dela, com todo. Ela sempre teve preocupada com a causa dela, com a riqueza dela, o status dela, o governo dela, governar ela, mandar ela, ser ela, respeitar ela. Respeitar. Quando fala de respeito, que é uma coisa tão singular, mas ao mesmo tempo elas se confundem. Respeitar é ter educação, é cumprimentar, é conversar, não é ter medo. Elas confundem respeito com ter medo. Porque esses seres, como Andréa de Maio, as pessoas não é que respeitavam, tinham medo dela. Tinham medo como tinham medo de Sueli Scala, tinham medo da Didiana, tinham medo da Jerusa, tinham medo da Francesca e tinham medo de muitas outras também. Tá entendendo? Então não me venha com história, porque claro, quando se falava da Valmor, todo mundo ficava temblando. Quando se falasse da Nice Bandida, todos se temblavam. Quando falava da outra, que matou mais que 3 e 4 e 5, a Vera Fischer, que adotou esse nome de Vera Fischer, não é atriz não, tá, gente? É um outro bandido da minha época, tá? Que morreu dentro de uma perua, incluso de AIDS, lá embaixo daquele Hotel Ritz, tá? Outro bandido também, a Vera Fischer. O Mauro, outro bandido também. Sabe, essa gente toda que lutou pelos nossos direitos, não. Lutaram pelos direitos deles, pelos bens dele, pelo dinheiro deles, o status deles. O resto que se foda. Então, quer dizer, a maioria que morreram, incluso com coisas doces mandadas por elas mesmas, porque não quiseram seguir as normas dela, que causa é essa que esses seres lutaram? Não, me diz aqui, que causa? Se mal falavam de LGBT na minha época, dos anos 70 e 80, mal se falava, existia, mas mal se falava disso, elas estavam preocupadas com dinheiro, elas estavam preocupadas com a Europa, com status, com luxo, com casas, com propriedades, com ouro,
Isso era a preocupação delas. As outras, que se foda. As outras, se pode dar dinheiro para ela, de maravilha. Se não pode dar dinheiro, aloio ao buraco, assim que se foda. Isso era o pensamento da maioria delas. Se não é para ganhar dinheiro, não compensa. Caetana, que vocês chamam de Brenda ali, muitas vezes olhava para a menina assim e falava, bom, eu não sei se eu vou investir dinheiro em você para mandar você para Europa, não sei, você é muito magrinha, não sei se você vai ganhar o suficiente para me pagar. É verídico e é verdade. Assim que não me diga ao contrário, porque muitas viram e são testemunha. Eu não sei se eu posso investir dinheiro em você, porque não sei se você vai ganhar, não sei se você vai dar aquele... Sabe, aquela coisa de ganhar na avenida, né? Lá em Paris, lá na Itália, para me pagar. Todas, cafetina. É como eu sempre falo, nenhuma presta, nenhuma vale nada. E hoje, as que caem na mão delas, porque quer. É como essa tal de Vitória, né? Bom, esse gayzinho aí, né, da Bahia, né? Que tá querendo ir lá para São Paulo, para casa da Cláudia Edson, não esse gayzinho, mas deixa. Tem 20 anos, 21, é de maior idade, faça o que quiser. Eu dou conselho, não quer escutar? Foda-se, é o que eu falo. Sabe, porque eu sei o que é isso. Eu tava lá, eu vi o que era aquilo. E hoje... com tudo que vocês têm na mão, tecnologia e tudo, trabalho e oportunidade, e ainda tá querendo fazer coisa errada, cuidado, hein? Porque não é aquela coisa que você ia na esquina, parava um carro, entrava em outro, saía de outro, entrava em outro, como fez Raquelzinha, como fez Glaucia, como fez Roberta, como fez todas. Não. Agora você passa até fome na esquina e cuidado que vem as noiadas lá arrancar tua cabeça. Não tem mais dinheiro. E é mais... Os clientes saturaram de tal forma, porque a maioria deles foram roubados por elas, roubado, extorquido, que hoje eles até duvidam assim, têm até medo de parar para um travesti na rua ou na esquina. Eles ficam até em dúvida, porque sabem que a maioria é ladrão. A maioria é ladrão, da minha época de 70 e 80. Elas roubavam como louca no Glicério, na Marquês de Tu, na São João, na Ipiranga, no Arouche, por todas as partes elas roubavam. Bom, tinha uma Chanelzinha, uma menina Chanelzinha, essa não. A Glaucia não fazia, a Roberta não fazia, a Maiara, a Mahala não faziam esses roubos, sabe? Mas a maioria sim que faziam. Claro, eu tô falando de 10, 15, 20 transexuais que não faziam. E as outras 1000? As outras 1000 faziam. Faziam, claro que faziam. Tá entendendo? Então, é aquela coisa. Hoje, entra aí quem quer. Ninguém é obrigado a entrar aí, tá entendendo? E esse vídeo de Andréa de Maia é para destampar um pouco mais a bombadeira que era ela e logo com a hipocrisia dela, como passando pano aí, que ela era maravilhosa, que ela estava aconselhando que não fizesse isso. Olha a contradição, tudo isso e ela já com silicone posto no corpo, né? Porque quando ela deu essa entrevista, ela já tava com a merda de silicone posta no corpo. E ainda com toda a sua hipocrisia, eu vou tirar. Quer dizer, você põe, agora vai tirar? Segue fornecendo para as demais, comanda, cuidado, não pode bombar sem autorização da Andréa, hein? Que vergonha, né? E hoje, esses gays, porque a maioria são gays que fazem essa palhaçada toda, né? Esses gays glamourizando, esses gays de peruca, falando só bosta na internet, que ela foi a defensora da causa. Não, ela defendeu o dela. Ela defendeu os bens dela, o dinheiro dela, o status dela, a vida dela, o glamour dela, o resto que se foda. É o que elas pensavam, a maioria delas. Se você tem cacife para ganhar dinheiro na rua e me pagar, eu invisto dinheiro em você, Caetana, Andréa de Maia, Eliana Tom, todas! Todas! Se você tem, Sueli Scala, se você tem cacife para fazer na avenida com clientes e ganhar dinheiro,
Para mim pagar, eu te ponho a prótese, eu te ponho silicone industrial nos quadris, eu te monto a plástica, eu te faço o nariz, eu te mando para a Europa, mas só que vai ficar 30 mil. Se você for realmente ganhar esse dinheiro para me pagar, eu vou investir esses 30 mil em você. 30 mil, sua condenada. Se você mal gastava 4 mil, como muito, entre os conchavos que havia entre vocês e o Pulga e outros, cirurgião de fundo de quintal, essa basura toda, tudo basura, né, que deformava narizes e, mutilava todas elas e elas se sentiam bonitas diante do espelho, tudo mutilada por esses sanguinários, tudo com conchavo com elas. Tá entendendo? Que o Pulga pode ser que cobrava 1.500 ou 2.000 ou 3.000 reais, Andréa de Maia, a outra já enfiava 15 mil em cima, tá entendendo? Elas cobravam, não era que era o dobro, nem o triple, elas cobravam quase 10 vezes o preço de tudo isso. E agora vim glamourizando e falando que foram as defensoras um caralho. E é a verdade, doa a quem doer. Bombones, esse é o vídeo que eu tinha que trazer uma vez mais de Andréa de Maia, tem muitos outros relatos, que não lo perdas, hein? Porque eu vou trazer tudo. Tudo. Eu vou destampar a caixa de Pandora. Vou sim. Vou fazer sim. Tá? Amores, beijo, um cheiro. Fique com Deus. E até o próximo. Mua.